Muito bom dia, eu chamo-me Dinis Cala Ribeiro, sou professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, sou professor de Ciências Sociais e Humanas e também sou xadrezista. E hoje vou falar sobre uma variante que surgiu na passagem do século XX para o século XXI, ahm, uma variante de xadrez chamado xadrez 960, que do meu ponto de vista reflete bem o zeitgeist contemporâneo, isto é, esta instabilidade da nova ordem em que nós todos estamos a viver aqui no mundo ocidental e no mundo global. Mas para poder falar um pouco sobre isto, terei que ir um pouco atrás e lembrar que o xadrez tem tido esta capacidade de se atualizar e de se ir transformando à medida que a sociedade também se vai transformando. O xadrez, para quem não sabe, evoluiu a partir de um jogo que se jogava na Índia, chamado Chaturanga. Jogo esse que depois evoluiu e chegou à Pérsia, e que depois chegou até nós através das invasões muçulmanas, porque o jogo difundiu-se no mundo muçulmano e depois chegou até nós, nomeadamente à Península Ibérica, através das invasões muçulmanas. Ahm, Entretanto, o jogo, ao entrar na Península Ibérica, sofreu transformações muito relevantes, eh, câmbios significativos. Nomeadamente, uma das transformações mais relevantes de todas foi a transformação da dama, da rainha, da reina, que no jogo oriental, tanto no chaturanga como no xadrez, era uma peça masculina, era uma espécie de vizir, um ajudante do rei, e que, com a entrada deste jogo na Península Ibérica, transformou-se primeiro numa dama, numa peça feminina, mudou de sexo, e posteriormente começou a adquirir poder, porque este vizir do xadrez oriental era um vizir que tinha uma grande limitação de movimentos. Na melhor das hipóteses, ou seja, só podia andar quatro casas, na melhor das hipóteses, só podia andar quatro casas, uma na diagonal. Ou seja, tinha metade do poder do rei. O rei podia andar oito casas. Entretanto, ao longo dos séculos XII, XIII, XIV, esta peça foi adquirindo poder e transformou-se na peça desta rainha toda poderosa que nós hoje conhecemos e que domina o tabuleiro e que consegue controlar, como se pode ver nesta imagem, 27 casas se estiver colocada no centro do tabuleiro. Esta transformação foi de facto espetacular e, do ponto de vista da Marilyn Allen, foi uma transformação que refletiu precisamente aquilo que se estava a passar na época medieval, nomeadamente através, as rainhas começaram a ter cada vez mais poder nos reinos, podiam herdar, podiam governar, nomeadamente enquanto o príncipe não tinha idade para o fazer, começaram a ter capacidade de liderança. Por outro lado, o culto da Virgem Maria também, que até aí não era feito, o culto mariano, sobretudo a partir do século XI e XII, começou a ter muita força e deu poder também às mulheres, e finalmente o amor cortês, que também deu poder às mulheres e que servia para escrever poemas, para combates, etc. Portanto, do ponto de vista da Marilyn Allen, tudo isto deu poder às mulheres e acabou por se transformar nesta rainha, que é uma espécie de metáfora do poder feminino no mundo ocidental. Ou seja, a rainha é de facto uma peça, um ícone do poder, é uma invenção ocidental, é o ícone do poder feminino. Mas não foi só a rainha, por exemplo, o bispo, que no Chaturanga era um elefante, nós em Portugal chamamos bispo, em Espanha chama-se alfil, que era uma peça que também animal, porque era um elefante e saltava, e entretanto adquiriu a força que tem hoje, pode, portanto, movimentar-se ao longo de toda a diagonal. Os peões só podiam andar uma casa, passaram a poder, sobretudo a partir do século XV, no primeiro lance podem-se movimentar dois lances, o que deu origem depois a uma regra chamada en passant, que é uma regra muito técnica, agora não vou explicar, mas que permite a captura do peão de uma forma muito invulgar
e numa determinada circunstância muito particular, precisamente quando o peão anda duas casas e o rei, e o peão, supostamente, do adversário, podia capturar caso tivesse passado por aquela casa. Ahm, Depois, o próprio rock, o enroque em espanhol, também foi algo que se foi desenvolvendo gradualmente e foi sobretudo a partir do século XVI que se padronizou. Entretanto, ao longo dos séculos XVIII e XIX, assistimos a novas transformações do jogo de xadrez, não só ao nível da própria forma como se jogava xadrez, do xadrez romântico e do xadrez depois mais científico, mas, por exemplo, com o aparecimento de novas regras, como o rei afogado, eh, que significa que se o jogador não tiver lances legais para jogar e não estiver em xeque, é um empate. Durante uns tempos, este rei afogado significava a perda do jogo, mas depois passou a ser um empate. Depois, a própria repetição, a tripla repetição, também dá empate, os 50 lances. Ou seja, há uma série de transformações. Agora não vou desenvolver muito isto. O próprio aparecimento do relógio de xadrez, que foi introduzido no século XIX para as partidas não durarem eternamente e, portanto, de alguma maneira também está a refletir o avanço tecnológico e a aceleração do tempo. E tudo isto acabou depois por ficar, digamos assim, padronizado a partir do aparecimento da Federação Internacional de Xadrez, que em francês aparece em França, chama-se FIDE, Fédération Internationale des Échecs, em 1924, e que de alguma maneira estabilizou as regras. Entretanto, ao longo do século XX e XXI, assistimos a mais algumas alterações, por exemplo, o aparecimento da notação algébrica, tareira descritiva, o que significa que as casas passaram todas a ter um número alfanumérico, não é? Um valor alfanumérico. E, por outro lado, mais recentemente, o aparecimento da inteligência artificial e da tecnologia veio, de facto, provocar uma alteração profundíssima no jogo de xadrez, nomeadamente ao nível da preparação, ao nível do jogo em si, porque hoje em dia os jogadores de xadrez profissionais usam a inteligência artificial para preparar a partida, têm, digamos assim, os primeiros 15, 20 lances memorizados, e portanto isso acabou por tornar o jogo de xadrez um pouco repetitivo, um pouco, ainda que haja ainda muito para explorar, passou a ser um pouco previsível. E é aqui que aparece o xadrez 960, que é uma invenção de Bobby Fischer, o antigo campeão do mundo norte-americano, que queria de alguma maneira voltar a jogar xadrez, mas não se sentia muito preparado para jogar contra os jogadores mais fortes em termos de aberturas, em termos de preparação de aberturas. Então decidiu propor este tipo de jogo, que é um jogo em tudo semelhante ao jogo de xadrez, mas tem uma pequena particularidade. Uh, não existe uma posição standard, existem 960 possíveis. Daí que este jogo se chame 960, xadrez 960, ou então Fischer Random Chess, porque esta posição inicial é, é apresentada de uma forma aleatória. Os jogadores, quando vão jogar, nunca sabem ao certo qual vai ser a posição que vão jogar. E vocês estão aqui a ver, apresentei-vos três, são 960, também tem a posição convencional, digamos assim, mas isto, como devem imaginar, torna o jogo muitíssimo mais criativo, muitíssimo mais interessante a partir do primeiro lance, porque nós não sabemos ao certo qual é a posição que nos irá calhar, e portanto, desde o primeiro lance, que surgem possibilidades completamente diferentes. Isto vai fazer com que as narrativas, digamos assim, habituais que qualquer xadrezista conhece, as aberturas brancas, negras, Rui Lopes, italiana, siciliana, toda essa quantidade astronómica de informação que nós, jogadores de xadrez, temos que conhecer para poder jogar, de repente deixam de fazer sentido no sentido, digamos assim, de ser a única possibilidade de jogar, no sentido de temos que tirar partido de uma fragmentação de conhecimentos que temos e as partidas tornam-se muito mais distintivas, muito mais criativas em muitos aspectos, com muitas oportunidades que normalmente não estão pensadas que não aparecem com tanta regularidade no xadrez tradicional.
Ora, do meu ponto de vista, esta transformação que neste momento está a acontecer no xadrez, que naturalmente não é o xadrez clássico, continua a existir e continua a ser praticado a mais alto nível, mas recentemente, cada vez mais, os melhores jogadores do mundo estão a aderir a esta nova forma de jogar xadrez. Já existem campeonatos do mundo com prémios monetários muito altos, onde jogam os melhores jogadores do mundo, o Nakamura, o Magnus Carlsen, etc. Portanto, eh, é de facto um jogo que está a ser patrocinado ao mais alto nível, cada vez há mais pessoas interessadas nisto e por isso, do meu ponto de vista, é algo que veio para ficar. Ora, isto, do meu ponto de vista, está a refletir precisamente uma série de transformações que estão a acontecer neste momento, ou começaram a acontecer há umas décadas atrás, noutras áreas que nós bem conhecemos, por exemplo, no cinema. Existem, por exemplo, um dos primeiros filmes que me lembro, já é de 1950, na altura foi muito pioneiro, do Kurosawa, o Rashomon, mas foi um dos primeiros filmes a explorar a relatividade da verdade através das narrativas contraditórias. Cada personagem conta a mesma história de forma diferente, sugerindo que a realidade é construída por múltiplas perspectivas e não apenas por uma única realidade, por uma única abertura, uma única narrativa. Ou então, por exemplo, como sabemos bem, o David Lynch deu-nos uma série de possibilidades, e trabalhou muito, desafiou muito a linearidade e a lógica convencional nos seus filmes. Pus aqui uma Mulholland Drive, mas podia ter falado do Lost Highway, ou então do Inland Empire, entre outros. E, portanto, ele propõe-nos de realidades alternativas, narrativas que se sobrepõem de uma forma ambígua. Isto também faz lembrar um pouco o xadrez 960, porque tem narrativas diferentes. Ou então, por exemplo, os múltiplos pontos de vista da narrativa cinematográfica, como Babel, que é um filme que se estrutura a partir de uma teia de histórias interligadas, ocorrendo em diferentes continentes e culturas, e cheio de situações inesperadas que de repente ocorrem, que se afetam mutuamente. Isto tem claramente a ver com o xadrez 960. Portanto, do meu ponto de vista, existe aqui claramente um paralelismo entre o xadrez 960 e o cinema. A mesma coisa em relação à literatura. Nós também foi algo que começou a aparecer de uma forma pioneira já no século XX. Por exemplo, lembrei-me do Som e a Fúria, de Faulkner, que é um romance que conta a mesma história sob diferentes perspectivas. Neste sentido, também faz lembrar um pouco o Rashomon. Mas depois, por exemplo, esta obra de poesia absolutamente emblemática, Samir Milhar Poema do Raymond Queneau, em que é possível criar inúmeros poemas diferentes a partir de uma combinatória de frases. O livro consiste em 10 sonetos, mas no entanto nós podemos criar milhões de possíveis poemas cruzando uh, frases diferentes. Isto faz lembrar também um pouco a enorme possibilidades que hoje o xadrez de 1960 lança, ou então mais recentemente, em 2004, este célebre, também muito conhecido romance do Roberto Bolano, que está estruturado em 5 partes e que também apresenta diferentes perspectivas e, portanto, tempos narrativos muito diferentes, e que também desafia, digamos assim, ou que reflete a desordem do mundo contemporâneo. E, portanto, encontramos aqui claramente também um paralelismo entre o xadrez 960 e a literatura. E, por fim, também podia trazer a arte, que é uma área que eu estou particularmente à vontade, porque é a área da minha faculdade. E aqui temos, no fundo, um desafio de outras narrativas. Por exemplo, uma das primeiras pessoas, um dos primeiros artistas, Joaquim Torres Garcia, a desafiar a forma norte-sul e a forma como nós percepcionamos o globo, e foi precisamente a Inversão do Mundo, 1943, é um artista uruguaio, e que ilustra bem esta primeira tentativa, digamos, que eu me lembro em termos artísticos, de desafiar esta nossa forma convencional de olhar o mundo. Porque é que nós somos o norte e há um sul em baixo, porque é que estamos sempre a ver desta perspectiva, porque naturalmente o mundo é redondo e gira e, portanto, existem muitas perspectivas diferentes e, portanto, nesse sentido, está a subverter a orientação tradicional, o que, do meu ponto de vista, reflete também o xadrez 960, porque não existe uma única perspectiva, existem 960 possíveis. Ou então uma peça muito emblemática que também desconstrói o cânon e a diversidade das narrativas, que é uma peça de Yoko Ono de 66,
em que as peças são todas brancas e, portanto, de alguma maneira, aqui questionado o conflito, os conceitos, e, portanto, permite-nos pensar o xadrez de uma outra perspectiva e a guerra, porque, no fundo, isto era um grito de guerra, um grito de alerta contra a guerra. Ou então, mais recentemente, uma instalação de vídeo que compila milhares de cenas de filmes onde aparecem relógios, criando um fluxo narrativo contínuo, mas todos são, o filme dura 24 horas e estão presentes todos os minutos do filme e todos os segundos do filme, portanto as 24 horas, mas é mais uma vez um tipo de instalação vídeo de 1900 de 2010, do Christian Markley, que nos põe a pensar nas narrativas de uma maneira completamente diferente. É uma instalação de vídeo particularmente interessante do meu ponto de vista. Adiante. E, portanto, mais uma vez temos aqui um reflexo entre a arte e o xadrez. Havia muitos outros exemplos. Terei a oportunidade de desenvolver isto depois na parte escrita, no artigo que vou apresentar ao Congresso. O que me interessa aqui é, no fundo, mostrar que existem aqui paralelismos, que o xadrez 960 é claramente um reflexo do zeitgeist da contemporaneidade, nesse sentido é qualquer coisa que está a acompanhar e que nos permite perceber que está instalada uma nova ordem, a instabilidade é o novo normal e que existem não uma possibilidade ou uma narrativa absoluta e verdadeira, mas sim 960, entre aspas, narrativas. Muito bem, muito obrigado pela vossa atenção. Penso que já estão, eu terei a oportunidade de desenvolver isto depois no artigo, mas penso para já que já estão lançadas uma série de ideias para podermos discutir ao longo do Congresso. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.